Você já parou para pensar que talvez o Tony Stark que a gente viu no Ultimato não era o mesmo Tony que começou no filme? Pois é, parece de fato um grande absurdo. Eu realmente sei disso, mas depois de reassistir aquela cena onde ele solta a frase, quando você mexe com o tempo, ele mexe de volta com você. Aí eu comecei a ver tudo com outros olhos, pessoal, porque realmente eu fiquei me debatendo sobre isso aí. Porque assim, essa fala não faz o menor sentido dentro do contexto imediato daquela cena em específico. Porque assim, ele acorda o Capitão América no meio do caos, né? E manda essa do nada. Você vai ver. Assim, como assim ele sabia que o tempo ia se vingar? Sabe? Realmente você fica se perguntando aí. Aí agora você junta isso com os rumores de que, né, o ator ele volta como Doutor Destino. Rumores não, né? Confirmação. E pior, que talvez o Doutor Destino e o Tony Stark eles sejam a mesma pessoa. Ou talvez variantes um do outro. Porque tem esse grande ponto aí que tá acontecendo. Então tá tudo conectado. E se essa teoria for minimamente verdadeira, então assim, o Tony de Ultimato, ele já lutou contra o Doutor Destino. E a gente talvez nem tenha percebido isso. Quando eu revi Vingadores Ultimato, né, recentemente, teve uma cena que realmente travou completamente tudo. É aquele momento depois que o Hulk ele faz o estalo e traz todo mundo de volta. Tem os passarinhos, né, o Homem-Formiga curtindo a paz momentânea ali. Tem o Clint recebendo uma ligação da esposa. E aí, bum! O ataque do Thanos explode a base dos Vingadores. Aí corta para uma cena esquisita, o Tony Stark aparece com o escudo Capitão na mão, acorda o Steve e manda: quando você mexe com o tempo, ele mexe com você. Você vai ver. Cara, como assim você vai ver, sabe? Isso nunca soou natural naquela hora ali, porque não tinha como o Tony saber que tinha algo errado com o tempo. Ninguém ali sabia que o Capitão ia voltar no tempo para viver com a Peggy. E se essa for, na real, uma mensagem encriptografada aí, né? Ou um tipo de aviso. Se o Tony diz, você vai ver, parece que de fato ele está antecipando algo que já sabe que vai acontecer com o Capitão América. Tipo assim, ele já sabe que o Steve vai voltar no tempo, vai viver com a Peggy e que isso vai causar uma ruptura no multiverso. Como? Só tem uma explicação que faria tudo no caso se encaixar e fazer sentido. O Tony do Ultimato não é o mesmo Tony do começo do filme. Ele pode ter sido retirado aí do tempo, tipo pela TVA, e já ter vivido uma guerra secreta contra o Doutor Destino, antes de voltar para esse momento exato. Isso explicaria o tom diferente, a fala, né, equíptica que ele tinha ali e até o olhar naquela hora. E se for isso mesmo, mano, a Marvel ela jogou essas pistas lá atrás e ninguém percebeu. Quando surgiram os primeiros rumores de que o Robert Downey Jr., né, ele poderia voltar como Doutor Destino, muita gente achou que seria só um tipo de fanservice barato, tá? Uma aparição rápida, talvez uma variante solta por aí. Mas aí os insiders começaram a falar mais firme, tá? Ele não só vai ser o Doutor Destino, como também deve aparecer de novo como Tony Stark. E aí a coisa ela complica, porque a própria Marvel lá atrás falou que jamais mexeria na morte do Tony. Não sei se você lembra disso. O Kevin Feige, né, ele chegou a dizer em entrevistas que aquela despedida era sagrada, que eles não iam desfazer o sacrifício de fato que ocorreu ali no Ultimato. Mas se o Doomsday tá voltando com o Don e com o Stark, como isso se encaixa? Tem uma entrevista dos irmãos russos onde eles falam que o Donnie, né, ele poderia interpretar o Doutor Destino por causa da complexidade e do mistério que o personagem carrega. E o mais estranho é que eles usaram o termo Marvel Multiverso e não só Multiverso. Então pode ter sido só um deslize ou não. Pode ter sido um spoiler acidental, indicando que o Don e o Stark estão conectados mais do que a gente imagina. E aí a pergunta é, se a Marvel estiver preparando o terreno para mostrar que o Doutor Destino e o Tony são variantes um do outro, aí sim dá para trazer o Donnie de volta sem ressuscitar ninguém. Só que isso muda tudo, porque não é sobre voltar com o personagem, é sobre de fato você redefinir a identidade dele. Vamos pensar aqui com calma, e se aquele Tony Stark que acorda o Capitão América depois da explosão já estivesse vivido uma guerra secreta contra o Doutor Destino?
A teoria é a seguinte: logo após o estalo do Hulk em Ultimato, a TVA aparece e retira o Tony da linha do tempo sem ninguém perceber. O mesmo que eles fizeram lá com o Loki, tá? Eles puxam o Tony naquele momento em que ele ainda não morreu, levam ele para enfrentar o Doutor Destino no contexto das discussões do multiverso e depois colocam ele de volta lá no mesmo ponto da linha do tempo. Aí tudo começa a fazer sentido. O olhar dele muda, a frase "quando você mexe com o tempo, ele mexe de volta" soa de fato como alguém que já viu o multiverso em colapso. Ele não tá falando um susto, ele de fato tá avisando. E não é só isso, o jeito como ele entra na cena já é diferente. Ele parece mais preparado, mais firme do que o resto do filme. Isso aí abriria caminho para Marvel a usar o Tony de novo, sem anular o sacrifício dele. Seria uma versão expandida do mesmo personagem, com um peso maior por já ter enfrentado o Doutor Destino. Ele já teria a noção de que estava em jogo, e isso dá ainda mais impacto para aquela cena final de "Eu sou o Homem de Ferro". E o melhor, o público vai aceitar, porque a estrutura seria a mesma que já funcionou em Ultimato. A diferença é que dessa vez, em vez de roubar Joias do Infinito, o foco seria resgatar heróis lendários de pontos estratégicos da linha do tempo. Essa é a parte que mais me pegou quando eu reli os vazamentos e rumores recentes. E se o Doutor Destino e o Tony forem a mesma pessoa em universos diferentes, ou melhor, variantes um do outro? Pensa comigo, os dois são gênios arrogantes, obcecados por controles, vivem isolados em suas fortalezas tecnológicas e lidam com magia ou ciência avançada. E além disso, o visual é parecido pra caramba. A armadura do Doom parece uma versão sombria lá do Stark. Aí você junta com o que o insider, né, Alex Perez, falou. Segundo ele, quando o Kang virou aquele que permanece, ele separou o multiverso em blocos. Um com os X-Men, outro com o Quarteto Fantástico, outro com os Vingadores. Só que em cada uma desses blocos aí, outros personagens ainda existem. Só que não viraram heróis. Ou seja, pode existir um universo onde o Victor Doom ele foi adotado pelo Stark e virou o Tony. Isso não é um fanfic, tá? Isso de fato tem uma base aí. Porque já teve HQ que sugeriu esse tipo de variação. E seria o jeito perfeito da Marvel reaproveitar o Robert Downey Jr. em dois papéis ao mesmo tempo sem quebrar a ótica do multiverso. E mais, se o Tony tiver que lutar contra uma versão sombria dele mesmo, isso vai adicionar um peso dramático que o público entende fácil. Então não é uma viagem sci-fi demais, tá? É algo que se encaixa com o legado do personagem. Ele não tá lutando só contra o vilão, ele tá lutando para manter quem ele escolheu ser. Essa é a pergunta que mais pesa quando falam em trazer o Tony de volta, como fazer isso, né, sem estragar o impacto da morte dele em Ultimato. O próprio Kevin Feige, pessoal, ele já disse que aquele sacrifício ali ele é intocável. Então, como resolver esse quebra-cabeça? A resposta pode estar no mesmo modelo narrativo em Ultimato. Uma operação no tempo. Só que ao invés de roubar a Joias do Infinito, eles vão resgatar heróis. Imagina uma espécie de segundo tempo. Do Time Hash, no caso, né? Onde a TVA, no caso, o Loki, aparece exatamente no momento da explosão da base dos Vingadores e tira o Tony dali antes do conflito final. Leva ele para dar uma missão secreta para deter o Doutor Destino em outro plano, em outro ponto da linha do tempo, né, no caso, né? E depois devolve ele ao ponto de origem, onde tudo de fato continua como vimos. Isso mantém a morte intacta, o sacrifício ainda é real, mas cria uma janela onde o personagem pode viver uma jornada paralela no spin-off escondido que ninguém viu, mas que estava ali o tempo todo. Cara, essa estrutura não só respeita o que já foi feito, como ainda reforça o legado do personagem, porque agora ele não só salvou o universo com o estalo, como também ajudou a proteger o multiverso inteiro sem ninguém perceber. E quando ele diz "eu sou Homem de Ferro" de novo, agora isso ganha um peso novamente, porque ele não está só se referindo à armadura ou ao ego, ele está afirmando como quem decidiu ser o herói, mesmo quando ninguém mais ia lembrar. Agora você junta tudo isso aí que a gente acabou de falar até aqui e pensa o seguinte: e se o Tony Stark sempre foi a chave para vencer o Doutor Destino? Não só porque ele é o herói clássico do MCU, mas porque ele é o espelho
direto do Doutor Destino. Se eles forem realmente variantes, então não tem ninguém mais qualificado para enfrentar o destino do que o próprio Stark. E se essa for a missão oculta dele no multiverso, cara, não só salvar os Vingadores da Terra 616, mas impedir que o Doutor Destino tome o controle de todas as realidades. Seria o maior arco do personagem à frente do MCU. Porque o Tony não começa como herói, ele começa como um cara egoísta, impulsivo, cheio de falhas, mas termina como um símbolo do sacrifício, da responsabilidade, da redenção. E aí, depois de viver tudo isso, ele de fato encara uma versão dele mesmo, mais sombria, mais manipuladora, mais poderosa e vence não por tecnologia apenas, mas com escolhas. Essa luta sobre identidade e legado é muito mais forte que qualquer CGI, ou de fato qualquer explosão. Cara, é um storytelling muito bom, e se a Marvel tiver coragem de seguir por esse caminho, pode entregar o final mais simbólico e impactante da saga toda, tá? Um fim onde o Tony diz de novo, eu sou Homem de Ferro, mas dessa vez sabendo o peso completo dessa fala. E se isso realmente acontecer, pode ter certeza, tá? Todo o Ultimato vai ganhar um novo significado. Agora eu quero saber de você, se você curtiu essa teoria, se você acha que faz algum sentido, ou até se você acha que é doideira demais da minha parte e também de outras pessoas aí, tá? Comenta aqui abaixo de onde que você está assistindo, me diz a sua cidade ou até seu país, se você está assistindo fora do Brasil. E também aproveita para se inscrever no canal, a gente está chegando para perto de bater uma meta bem legal, muito importante. E sério, cada inscrição conta muito, além de ficar por dentro das próximas teorias e vazamentos, você ainda ajuda esse conteúdo a continuar chegando para mais pessoas, mais gente e que é fã de verdade. É isso, valeu por assistir até aqui e até o próximo vídeo.